Capítulo 873, Camada de energia cinza caótica. Enquanto Fei estava atordoado, o fenômeno aterrorizante estava ficando cada vez mais intenso. Raios reluzentes, pulando chamas, quebrando icebergs, colinas em colapso, rios fluindo, pulando elementos de metal, de fato, até os elementos caóticos aterrorizantes que só existiam nas lendas apareceram. Todos os elementos naturais que criaram este mundo apareceram dentro de 1000 quilômetros ao redor do Imperador e assim de uma maneira inimaginável. Os vários elementos naturais continuaram a se reunir, colidir, explodir, colapsar e murchar em ciclos. Como um pedaço de papel de arroz, o espaço foi dividido em pedaços antes de voltar lentamente com a ajuda das leis limitadas da natureza. Os ciclos continuaram repetidamente. Mesmo as elites de pico da lua cheia poderiam se desintegrar em elementos naturais básicos e morrer se chegassem perto disso. Essa cena era semelhante às tribulações celestiais dos cultivadores que Fei havia lido nos romances de cultivo na Terra. Isso significava que, uma vez que o poder dos humanos chegasse ao limiar permitido pela natureza, a natureza tentaria destruí-los, independentemente do mundo ou domínio em que se encontravam. Somente as pessoas que podiam atravessar a tribulação podiam ser chamadas mestres reais e mereciam obter potência de nível superior. Essa mudança repentina chocou todos no campo de batalha e eles não sabiam o que esperar. Os soldados comuns e os guerreiros de baixo nível no muro de defesa não conseguiam entender o significado disso, e subconscientemente pensavam que os dois poderosos inimigos do Zenith lançavam ataques poderosos, atacando o Imperador e assim. Como resultado, uma série de suspiros soou, e a preocupação encheu seus rostos. Até pessoas como o príncipe mais velho, a princesa mais velha e a mulher demoníaca estavam preocupadas. No entanto, eles perceberam algo após uma breve pausa e todos olharam para Fei. No momento, apenas o rei de Chambord, que poderia rivalizar com essas três figuras no céu, tinha autoridade para validar seus palpites. Quando viram a expressão de Fei, entenderam instantaneamente o que estava acontecendo. Nem a menor preocupação pôde ser vista na face do santo marcial imperial. Em vez disso, ele parecia atordoado. Foi a primeira vez que eles viram essa expressão no rosto de Fei. Até esse mestre incomparável, dominador e invencível, ficou atordoado. Foi o suficiente para provar muitas coisas. Nesse momento, pessoas como Arshavin e Tanasha congelaram e sentiram que seus corações pararam de se mover. Eles entenderam a magnitude da situação se seus palpites estavam corretos. Impossível. D'Alessandro e Kerimov eram mestres de primeira linha e viram instantaneamente o que estava acontecendo com o Imperador e assim. Enquanto eles gritavam, eles não podiam acreditar no que estavam vendo, como se dois homens vissem suas esposas traindo-os com seus vizinhos. Ah! E assim é inferior a ninguém. O Imperador e assim, que estava muito calmo até aquele momento, subitamente se tornou animado, como se ele se transformasse de um bloco de gelo em uma poça de lava. Sua fome de batalha e seu temperamento agressivo fizeram os outros sentirem como se uma chama os atingisse rapidamente. O famoso ditado que dominava a região norte de Azeroth e assim é inferior a ninguém foi cantado, e o Imperador e assim correu em direção aos dois mestres poderosos, como um vulcão em movimento, enquanto os elementos naturais aterradores giravam ao redor dele como uma tempestade com fogo, água, gelo, relâmpagos, pedras e elementos caóticos. Ataque! Mate ele! Não podemos deixá-lo vencer com êxito o desafio da natureza que leva ao reino dos semideuses. D'Alessandro gritou com sua expressão sombria enquanto cerrava os dentes. Certo. Se esse açougueiro se tornar um semideus, nenhum de nós pode sair daqui vivo. Kerimov também se decidiu sob pressão. Ele conhecia a situação muito bem. Nessa circunstância em que ele lançara completamente o Zenith, ele poderia morrer se o Imperador e assim se tornasse um semideus, e o Império Angi também se transformasse em pó. D'Alessandro pode conseguir sobreviver contando com Continental Marcial sem Maradona, mas ele estaria pronto.
Esses dois mestres poderosos sabiam que não havia caminho de volta para eles, e tiveram que liberar toda a sua força e impedir que o Imperador Yassin passasse pelo desafio da natureza. Eles tinham um consenso. Eles estavam planejando ajudar quando os elementos naturais atacaram o Imperador Yassin, eliminando completamente esse homem antes que ele pudesse se tornar um semideus. Fim de todos os deuses. Pergaminho matador de Deus. Usando a arma de combate semidivina Star Mark como um meio, D'Alessandro usou seu poderoso ataque novamente. O poder desse único ataque, que era de uma técnica mítica, havia aumentado dezenas de vezes sob o poder da arma de combate semifinal, quase quebrando o limiar do pico do Reino do Sol Ardente. A elegante e fina espada de prata se transformou em duas antes de se multiplicar para 4, 8, e assim por diante, até haver tantas espadas que eram incontáveis. Então, essas espadas se moveram e se transformaram em um ventilador gigante. Com energia destrutiva, eles correram em direção à figura no centro da tempestade de elementos naturais, pintando uma cena bonita e aterradora. O poder do ataque de D'Alessandro atingiu um nível horrível depois que ele usou a arma de combate de semideus. Mesmo que um pico do Senhor do Sol Ardente fosse atingido, essa pessoa seria gravemente ferida. Por outro lado, Kerimov também usou tudo o que tinha. Depois que ele se transformou em um gigante com mais de 3 metros de altura, seus músculos incharam e o fizeram parecer uma pequena montanha, fazendo os outros sentirem que ele estava cheio de poder. Ao mesmo tempo, camadas de luz dourada flutuavam sob sua pele, fazendo parecer um deus demoníaco. Enquanto ele gritava, as runas vermelhas no osso branco gigante brilharam como se tivessem sido gravadas nele, e eles acabaram criando imagens de bestas pré-históricas enquanto rugidos continuavam soando. Quando Kerimov atacou, suas energias viajaram através do osso gigante e dispararam fantasmas de várias bestas que existiam na Era Mítica em direção ao Imperador Yassin. Tudo isso aconteceu rapidamente. Em uma fração de segundo, a tempestade de elementos naturais envolveu os três poderosos mestres, e os vários elementos, como vento, raio, fogo, água e terra, colidiram entre si e explodiram, criando uma camada de energia cinza caótica entre eles e outras pessoas. Como se estivesse ocorrendo uma tempestade de areia mística, a visão das pessoas foi cortada e elas não conseguiram ver o que estava acontecendo a mais de 500 metros de distância. Aquela caótica tempestade de energia cinza parecia um pilar que se ligava ao céu. Mesmo um pouquinho de poeira poderia destruir um pico de elite da classe da Lua. Felizmente, sob a orientação das leis da natureza e do Imperador Yassin, essa tempestade de areia mortal não se moveu em direção a São Petersburgo. Energias e explosões de várias cores apareceram dentro desta caótica tempestade de energia cinza. Ninguém podia ver a batalha de fora, e eles não sabiam quem tinha a vantagem. Como resultado, eles apenas conseguiram prender a respiração e aguardar o resultado dessa batalha mítica. Tanasha e Paris não podiam fazer nada com sua inteligência, e franziram a testa e esperaram ansiosamente. O Elder Príncipe Arshavin andava de um lado para o outro, e sua armadura de metal preto criava uma série de ruídos de triturar metais, deixando os outros ainda mais ansiosos. Os nobres e soldados estavam se esforçando ao máximo para observar, e seus pescoços e metade de seus corpos se estendiam para fora da muralha. A batalha inteira durou 3 horas. Finalmente, uma forte explosão soou e os elementos naturais pareciam enfraquecer. Uma chocante flutuação de energia apareceu na caótica tempestade de energia cinza, e 2 figuras voaram como 2 meteoros. Eles eram D'Alessandro e Kerimov. Ah! Agora, você está morto, com certeza. Ah! D'Alessandro riu arrogantemente,